Bem-vindos a mais o Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Ken Parker, as edições 20, 22 e 23. Pois é, falta a 21, mas eu tenho uns buracos na minha coleção que um dia eu vou ter que preencher. Mas por enquanto vamos falar sobre essas 6 histórias que estão nesses 3 encadernados e que, putz, Ken Parker, toda vez que eu falo sobre Ken Parker é aquela coisa, é uma história realmente sensacional. O Berardi, especificamente, mas o Milazzo também, que participa de grande parte das histórias como desenhista, eles conseguem trazer uma história tão humana que não dramas diferentes dentro desse oeste americano, ou pode dizer a última metade do século XIX nos Estados Unidos, explorando todos os grandes problemas sociais que despontaram naquela época e que ainda hoje eles acontecem de uma forma sensacional. Ken Parker é um personagem bastante falho, mas altruísta e que tenta esperançoso por um dia melhor, por uma época melhor, mesmo que essa época que ele viva, que ele não vai ver, né, que as coisas vão melhorar. Ele precisa ter esse papel fundamental para transformar o mundo em volta dele. Ele é a formiguinha melhorando o mundo ponto a ponto. E aí a gente tem esses três encadernados aqui. A gente já está nas edições, são de 2 em 2, foram 100 publicadas até o momento na Itália, desde a primeira leva, né, de histórias até os especiais que foram sendo lançados ao longo do tempo. E pensando da 20 a 23, a gente está com sempre dobra. Então podemos dizer que somos da 39, 40, 43, 44, 45, 46. Já chegando praticamente na metade da jornada do Ken Parker. Bem, a gente começa então, vou passar rápido pelas histórias. A edição número 20, ela tem Ódio Antigo e Apache. Em Ódio Antigo, a gente vai ver o Ken Parker chegando numa cidade. É sempre assim, o Ken Parker ele é um personagem errante. Então ele está sempre de passagem de um ponto a outro dos Estados Unidos, e nesses diversos locais que ele acaba passando, ele conhece os problemas, né, do que está acontecendo, acaba se envolvendo de uma forma ou de outra. Nesse primeiro, por exemplo, ele acaba passando um bom tempo na cidade. Que cidade que é? Aqui a gente vai ter, né, a primeira Ódio Antiga do Giancarlo Berardi com Jorge Trevisan nos roteiros. O mundo tá mudando e o xerife, a cidade quer um xerife novo. E aí o xerife novo tem novas ideias, novas tentativas de trazer a justiça de uma forma menos violenta, mas talvez o mundo não esteja preparado para isso. Enquanto isso, o velho xerife ele tenta viver de uma forma diferente daquela que ele vivia até então. A narrativa vai se desenvolver para despertar um antigo ódio, como o próprio título da história diz, de questões não resolvidas com uma família anterior que vivia no local, e o filho dela acaba voltando quase como uma tentativa de vingança, né? Indo atrás dos algozes de pessoas que acabaram morrendo nesses anos atrás. E o Ken Parker acaba se envolvendo no meio. A gente não tem exatamente noção, né, no começo da história, de quem são os verdadeiros inimigos, vilões, se é que a gente pode chamar dessa forma, porque a própria cidade ela se sente culpada, né? Ela carrega uma culpa e não ataca
esse carinha que chega com um bando e é extremamente violento. Enfim, o ódio antigo vai ir por esse caminho, tentando trazer antigas desavenças na cidade, e o Ken Parker acaba se envolvendo, tentando ajudar da melhor forma possível. Na história seguinte, Apache, que é do Giancarlo Berardi com o Ivo Milazzo, a gente vai acompanhar uma história de vingança. Uma dessas várias missões do exército acaba não saindo muito bem, e um destacamento do exército acaba massacrando uma tribo indígena, uma tribo Apache, né, principalmente as mulheres, crianças e velhos que estavam escondidos enquanto os seus guerreiros estavam se entregando para esse mesmo exército. Alguns erros, alguns preconceitos vão despertar vão acabar resultando nesse ataque, nesse massacre, e um dos indígenas ele foge e tenta fazer justiça com as próprias mãos. O Ken Parker ele entra nessa e vai atrás desse Apache, tentando resolver a situação da melhor forma possível. E no meio disso, quem aparece também é uma criança, um menino, deve ter seus 15 anos, que também carrega culpa e carrega esse luto dentro de si. Bem, edição número 20, vamos para 22. A edição 22 a gente tem outras duas histórias. A primeira, Dois Passos do Paraíso, de Giancarlo Berardi, com Jorge Trevisan. A história começa em Nogales, no México. O Ken Parker ele se faz ser preso numa cadeia, né, de Nogales, batendo, brigando com todo mundo. É até estranho ao personagem, mas isso não passa de um plano para ele ser preso nessa cadeia, para soltar a pessoa que está presa lá dentro. E aí a história vai se desenvolver meio na descoberta de quem que é esse preso. Ele tem várias questões não resolvidas e que inclusive vai ligar a história do Apache. Essa pessoa que está presa na cadeia tem ligação com outro personagem que aparece em Apache. É engraçado, a gente não tem necessariamente uma grande continuidade entre o desenvolvimento, né, narrativo de Ken Parker, mas há algumas conexões que, para quem lê ele de uma perspectiva mais ampla, né, pegando edição a edição, a gente acompanha esse desenvolvimento, essa evolução do personagem. Em seguida a gente vai para Estrada para Yuma. Aqui ele tem roteiro do Berardi com Maurício Mantero e o Sérgio Tarquino. Esse aqui é um dos desenhos que eu mais gostei do Sérgio Tarquino. Olha só essa arte. A gente começa com o Ken Parker, né, que está caçando lá no Arizona. Aí ele vê uma carroça de transporte de prata, ela sendo atacada por um fora da lei e o seu bando. O Ken Parker acaba intervindo nesse ataque, nessa tentativa de assalto, que é o que a gente acredita. E aí ele vai seguir com essa carroça para tentar tanto evitar que a prata seja roubada, como para levar o criminoso, o chefe criminoso, para a justiça. E várias traições acontecem ao longo dessa narrativa. É interessante que nessa história específica existe a participação especial de um personagem histórico, e que eu deixo para vocês, né, descobrirem, até porque não é revelado logo no início, mas aos poucos a gente vai descobrindo quem que é esse personagem histórico. E a gente vai para a edição número 23, que adorei. A edição número 20, número 22, como as que vieram anteriormente. Mas a edição 23 traz duas histórias que são... A Vida de Ada, considerado um dos maiores clássicos do Ken Parker,
E a Mulher de Conchito não fica atrás na sua narrativa. A gente começa com a Mulher de Conchito, que é do Giancarlo Berardi, com o Maurício Matero e o Carlo Ambrosini fazendo os desenhos. A história se passa na bacia do Rio Gila, no Arizona, e aqui a gente vai acompanhar mais uma vez a questão indígena, os conflitos entre um bando de apaches, no caso, e os exércitos e o homem branco invadindo as terras, se expandindo através de extrema violência e esperando que a violência não aconteça da parte dos indígenas também. É uma história interessante, vai trazer questões desde o início sobre quem são o que é a humanidade, se os homens brancos realmente são mais evoluídos e os indígenas, só resta aos indígenas, a esses povos originários, serem assimilados ou massacrados, já que isso faz parte da história da própria humanidade. É interessante, tem uma participação especial de um livro do Edgar Allan Poe, e aqui o Ken Parker vai acabar se encontrando com esse casal, né, de jovens que está fugindo de uma situação envolvendo o exército, mais uma vez envolvendo o exército dos Estados Unidos. Eu tento não revelar demais os acontecimentos, porque, bem, a leitura ela é importante, a leitura ela é interessante e completamente envolvente. Cada uma dessas histórias ela realmente imerge o leitor e traz não apenas a parte narrativa, onde você se envolve com os personagens, onde você torce para uns e fica com ódio de outros, mas questões reflexivas. O Ken Parker ele provoca reflexões de uma forma muito mais incisiva. Então não quero entrar nos detalhes para não revelar demais, mas é uma história bem interessante que vai trazer justamente essa questão e vai mostrar também de uma forma menos generalista, né? Não é todo homem branco que é um cara babaca que quer massacrar indígenas e massacrar os negros. Não são todos os indígenas e os negros que são realmente bonzinhos. Existem nuances. A humanidade ela é feita de vários indivíduos que tiveram sua carga histórica, tiveram seus traumas, e alguns realmente simplesmente querem ser aproveitadores. E isso independe da cor da pele. A humanidade pode ser boa e pode ser má, dependendo da pessoa que a gente encontra. Bem, A Vida de Ada, só para finalizar, Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo. Aqui o Berardi ele coloca o Ken Parker lá na página 80, né, um quarto de história só, porque a gente vai acompanhar a vida de Ada, desde o nascimento dela, em 1850, uma criança, um bebê negro que nasce no sul dos Estados Unidos e dentro de uma fazenda de algodão, que vai acompanhar as mudanças do próprio Estados Unidos com a guerra civil e as tentativas de liberdade. Bem, ao longo da narrativa, embora a gente vai acompanhar a vida dessa personagem que não se envolve diretamente com a política que está acontecendo nesse momento, ela é resvalada por vários desses movimentos, seja através do irmão, seja através de um colega que vai se transformar num parceiro ou num namorado dela em determinado momento. Então, se a Ada ela sofre a violência e ela, como uma criança, começa a aprender sobre o que é, qual é o papel dela, qual que é o lugar dela nesse mundo extremamente racista e segregacionista, ao longo do tempo ela percebe
a gente, né, como leitor, vê essas tentativas do pós-abolição de trazer mais igualdade para essas populações, para essa população que foi escravizada, acabou de receber liberdade, mas o que é essa liberdade se ela não tem direitos? Não adianta nada abolir a escravidão se essa massa populacional não tiver direito nenhum e ainda for considerada de segundo escalão. Existe todo um movimento político do Sul e que vai ter o seu auge com a Ku Klux Klan, um grupo terrorista que vai ser um grupo terrorista de Estado por muito tempo, até os anos 60, 70, até os dias de hoje. A Klan ainda existe e várias pessoas de alto escalão elas estão ligadas a esse grupo supremacista e extremamente violento e assassino. Ela evita que esses avanços aconteçam. É interessante, logo no começo, nos primeiros anos pós-guerra civil, a gente tem alguns apontamentos para melhorias do tipo de fazendas que são divididas para que os negros tenham lugar para sobreviver, mas a própria política desses estados ela se volta contra isso e permite que massacres ocorram. Então a gente vai acompanhar tudo isso aos olhos de forma direta ou indireta da personagem Ada, numa narrativa também diferente, numa narrativa de memória, e é uma memória de uma pessoa que está escrevendo essa história de anos no futuro. É uma história que se passa menos como um quadrinho e mais como um livro ilustrado, em grande parte das páginas, ao longo das páginas. E que, bem, o próprio Berardi fala que serviu muito de inspiração para que anos depois, isso aqui é de 82, se eu não me engano, mais ou menos inicinho da década de 80 que foi lançada essa história de Ada, mas anos depois ele poderia fazer a Júlia, né? Ter uma mulher protagonista que vai falar sobre as memórias, que vai falar sobre os próprios sentimentos através do seu diário. É base da narrativa da Júlia, e aqui a gente vê um pouco disso em Ada. Isso aqui é revelado logo no início, né? O texto do Júlio Schneider, que na verdade pega um trecho de um texto do próprio Berardi. Enfim, esse foi Ken Parker, número 20, 22 e 23, 6 histórias. O vídeo deve ter até ficado grande, mas é difícil não falar muito do Ken Parker. É um personagem realmente sensacional, que surpreende a cada nova edição. Se vocês não leram nada até agora, pega essa edição número 23, é uma das melhores mesmo. As outras também são muito legais, toda vez que eu falo, o personagem me surpreende, mas Ken Parker é uma leitura, acho que deve ser lida mesmo. A arte, ela passa de tanto de desenhos com um traço mais próximo de um realismo, uma tentativa de mais detalhista, como eu acho que o traço que eu mais gostei é o Jorge Tarquino. Olha só, ele mistura uma simplicidade, né, uma economia de traço que acaba trazendo um realismo maior, pelo menos para mim. Até o Milazzo, que tem muita gente que não gosta, mas ele tem um desenho mais solto, né, uma mão muito mais solta do que a gente está mais acostumado. Trabalha muito com esses contrastes, o preto desenhando ao invés de apenas os traços. Enfim, são grandes artistas, um ótimo roteirista e que vale a pena. Quero saber de vocês, se vocês já leram essas histórias, gostaram, não gostaram. A gente se vê no próximo episódio, então. Comente os comentários, me siga nas redes sociais, @pressogod, falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes e preencher alguns buracos na coleção. A gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.